Vamos agora falar de uma plataforma importante que reconhece, apoia e, acima de tudo, contribui para a profissionalização dos artistas. Os Prémios Musal Arte e Cultura 2025, quinta edição, as candidaturas já estão abertas. Como se inscrever? Quais são os objetivos deste ano deste concurso? Qual é o balanço que se faz das 4 edições, tendo em conta que vai completar o seu primeiro quinquênio este grande concurso? Vamos conversar nos próximos minutos para nos responder a estas e outras perguntas. Vamos conversar com Sara Machado. Olá Sara, bem-vinda, como é que estás? Obrigada, Pois. obrigada para poder falar deste assunto. Pois, vamos falar, quinta edição é um quinquênio, né? Sim. Yeah. O que isto representa para vocês? Tivemos uma pausa no meio desse quinquênio, não é? Mudámos de registro, inclusive. Nós começámos em 2018 e fizemos 2018 e 2019 numa outra Vertente, né? numa outra vertente, sim. Começámos por fazer um pouco uma apreciação do panorama, não era um concurso, portanto o júri é que fazia um pouco a seleção de quem eram aquelas pessoas que tinham mais destaque, que tinham mais qualidade de trabalho. Achámos que esse registro era um pouco limitado, se calhar, para o panorama cultural que nós temos do país. E então, depois daquela pausa que tivemos durante o tempo do Covid, em que tivemos mesmo que parar por várias razões, não é? Yeah. Retomamos depois, reformulámos o projeto e retomamos então em 2023 com uma versão Formato concurso, né? Sim. Formato concurso. Que melhorias isto introduziu para a intervenção do projeto no circuito artístico, mas acima de tudo para os profissionais do setor? Como é que isto acaba por ter um impacto positivo para o mercado e para os objetivos do concurso? Pronto, nós pensamos mesmo que para conseguir chegar às províncias, para conseguir chegar a todo o país, esta amostragem, quer dizer, o júri tinha, no início deste processo, o júri tinha muitas limitações, não é? Portanto, nem toda a gente pode estar a fazer espetáculos ou a apresentar os seus trabalhos artísticos em Maputo e ter essa visibilidade para júris que estão aqui. Então decidimos que a única forma de podermos realmente, de alguma forma, ser mais abrangentes, teríamos que passar isto para uma versão digital, não é? Okay. Portanto, de criar um processo em que maior as pessoas... acesso para todos, né? Claro, o acesso é igual para todos, não é? De alguma maneira... Todas as candidaturas, portanto, todas as informações, tudo aquilo que nós temos está acessível online, tanto nas nossas plataformas como... Aliás, agora temos mesmo um novo site da Colunguana que tem mesmo um menu, um espaço específico para os prémios Mosal e que nessas páginas temos também os formulários, as candidaturas, portanto os formulários estão nas candidaturas, mas temos também os regulamentos, portanto há regulamentos específicos para cada uma das 7 categorias que nós abrangemos e também o regulamento geral, não é? E pronto, portanto, temos todas essas informações online, as pessoas podem aceder em todo o país e estamos a tentar, mesmo os nossos objetivos são realmente de tentar, de alguma forma, cada vez mais facilitar. Democratizar mais o acesso, não é? Democratizar o acesso, acho que já o fizemos fazendo este processo, mas agora cada vez mais também apoiar os artistas de forma a saberem como preencher, o que é que precisam de apresentar e apoiar também um pouco nesse aspecto as pessoas que tiverem mais dificuldades e que ainda não tenham feito como é que processos. procede este mecanismo de apoio, suporte, assistência aos potenciais candidatos? Porque, de certeza, a maior adversidade é o preenchimento correto do regulamento, né? De regulamento, organizar um portfólio. Como é que isto acontece ao nível da organização?
Que estratégias são pensadas para apoiar os candidatos? Os regulamentos estão feitos, né? Os regulamentos fazem parte do processo, estão escritos, foram compostos por equipas especializadas que nós contratamos e pronto, e tentam então dar esta abrangência, ou seja, têm características que são comuns às várias áreas e depois têm as outras que são específicas para cada uma. Existe um regulamento geral e depois há especificidades tendo em conta a categoria. Sim. Portanto, todos os concorrentes terão que ler sempre o regulamento geral e depois o regulamento da própria categoria a que concorrem, né? E têm que obedecer aos dois, são cumulativos. Ok. Mas não me parece que seja complicado, ok? Normalmente as pessoas, de vez em quando há comentários de que é uma ficha comprida, que é muita... Uma tese de doutoramento. Que é uma tese de doutoramento, nada disso, é assim, podem ser compridas porque nós precisamos de muitos dados, mas esses dados podem ser tão simples, quer dizer, mais de metade da ficha é a cópia do BI, o nome artístico que a pessoa quer usar, pronto, dados específicos. Claro, normais, né? Num procedimento de inscrição. Que em qualquer formulário de preenchimento de uma instituição qualquer nós temos que preencher para nos identificarmos, não é? Portanto, tem sempre uma parte de identificação e depois tem sempre uma parte que tem mais a ver com esse tal portfólio ou com o projeto artístico que o concorrente está a apresentar. E há regras de jogo em relação ao portfólio ou é mais independente, mais aberto, mais tranquilo, mais flexível? Quando nós falamos em portfólio, ou seja, os artistas normalmente quando criam um portfólio para se habilitar a um trabalho, para concorrer a um cargo ou uma, não é? Os artistas têm de alguma maneira que apresentar um pouco do trabalho que já fizeram, portanto têm que resumir. É um CV, só que com artistas convém que tenha imagens, convém que tenha ilustrações dos trabalhos, links, vídeos, dependendo do tipo de trabalho, não é? Se é fotografável ou se tem que ser gravado em vídeo. Portanto, no fundo, é a maneira dos artistas nos explicarem qual é o projeto que estão a apresentar a concurso. Não é? Portanto, por exemplo, nas artes visuais, nós pedimos um pouco que os artistas apresentem, se calhar, uma espécie de coleção de trabalhos, que todos eles tenham uma mesma lógica, como se fosse uma pequenina exposição, não é? E perguntamos-lhes qual é essa lógica, portanto, qual é essa ideia que une os trabalhos. Mas depois terão ser só que entregar 3 ou 5 imagens, 3 ou 5 trabalhos, consoante aquilo que quiserem. Há 3 obrigatórios, 5 no máximo. Para as outras áreas a mesma coisa, mais ou menos, portanto para design de moda também há um número limitado de obras, mas é como se todas elas fizessem parte de uma mesma coleção de roupa. Se estamos a falar de cinema, não é? Em princípio as pessoas apresentam um trabalho de cinema, não apresentam vários, ou uma série, portanto podem mandar um episódio de uma série, ou se são filmes feitos com telemóvel de Kung Fu. Ou seja, nós estamos abertos a todos os registros, os tipos de registros diferentes, não é? Isso também está designado nos regulamentos, quais são as sub-áreas aceites em cada categoria. Portanto, em termos de produto, de formato, de qualidade, por exemplo, dos ficheiros, não há um rigor, o regulamento não impõe um conjunto de normas absolutas. É isso que está a dizer? Não, tem algumas normas, mas são poucas e lá está. Estão escritas nos regulamentos, sim. E às vezes tem a ver com os formatos dos ficheiros que nós podemos receber, não é? Há uns que a gente não pode não ter leitura. Pronto, tem a ver com pequenas coisas dessas, mas não é nada de... impossível, não é? Sim, a maioria das áreas está muito aberto. Pode... Está muito aberta, a maior parte das áreas está muito aberta à recepção de diferentes tipos de registros, né? E também pronto, e nós estamos lá para ajudar, ou seja, além dos números dos números que nós temos disponíveis, dos números da Colunguana para tirar dúvidas. Iremos também agora na quarta-feira às 17 horas vamos fazer uma live para esclarecimento de dúvidas.
Nessa mesma live também, portanto, devemos fazer mais ou menos 1 hora de live para recebermos essas dúvidas e depois teremos também, como já tivemos também o ano passado, uma pequena apresentação, uma espécie de oficina digital de portfólio, de como elaborar um portfólio artístico. Portanto, era só isso que nós íamos dizer, ou seja, nós quando pedimos um portfólio, nós não estamos a pedir às pessoas para fazerem o portfólio fora e nos enviarem o portfólio feito, se bem que podem fazê-lo através de links e isso pode ser uma informação adicional. Mas o que nós temos é o bloco do perfil do artista, que as pessoas têm que preencher, e depois então o bloco que nós chamamos portfólio, que é onde as pessoas entregam os trabalhos e explicam que trabalhos são, qual é a ideia, etc. Exato. 5 anos depois, estão satisfeitos com tudo que foi feito ao longo dessas edições, as 4 primeiras edições, e como é que olham para o futuro? Olha, eu acho que nós estamos satisfeitos, sim, mas também temos a noção de que estamos a começar. De alguma maneira, houve 2 recomeços, não é? Tivemos essa fase 2018-2019, que era realmente uma organização diferente, e depois agora estamos de alguma maneira com esta versão concurso, estamos outra vez num recomeço. 2023-2024 correram bastante bem, mas ainda longe dos objetivos que nós gostaríamos de cumprir a nível de número de candidaturas, e lá está, e de conseguirmos realmente uma abrangência maior a nível das províncias. Uma abrangência mais nacional. Qual é a maior dificuldade em relação à abrangência nacional? Eu penso que, pronto, nós também estamos a começar. Estas coisas, lá está, eu acho que demoram tempo e nós acreditamos que se calhar estes primeiros 5 anos são um bocadinho de partir pedra nesse sentido, de tentar desbravar, ir tentar conseguir cada vez mais contactos provinciais, ir conseguindo também, de alguma maneira, com essa pesquisa, procurar e mapear um pouco os artistas que andam aí pelo país. Porque às vezes, ainda hoje também dizia isso, outra entrevista sobre o assunto, que é, nós temos que, de alguma maneira também queremos usar isto para descobrir os talentos que andam por aí perdidos e às vezes mesmo que as pessoas não ganhem o concurso, não é? Porque nós anualmente temos 3 nomeados por cada categoria, em princípio, e um vencedor. Portanto, são 7 vencedores só que recebem um prémio monetário. Mas a nossa ideia também é, através deste concurso, conseguirmos realmente mapear, descobrir talentos desconhecidos que andam aí pelas províncias e, com isso, depois também poder criar outras oportunidades para essas pessoas, não é? E ver como é que o projeto pode crescer nesse sentido, de maneira a também conseguir, se calhar, criar pequenas formações, fazer, não sei, crescer por aí, claro, mas ir de encontro às dificuldades que a gente vai conseguindo encontrar e descobrir aqui neste processo. Muito obrigado, Sara Machado. Um grande abraço. Nada, bom trabalho. Muito obrigada a vocês. As candidaturas fecham dia 30 de junho. 30 de junho, estão abertas até 30 de junho. Até 30 de junho, portanto, apliquem-se, podem consultar o website da Colunguana. Sim, nós tivemos um pequeno problema esta semana com um link que estava nos posts que não estava a funcionar, mas já foi corrigido, portanto pedimos imensa desculpa por essa questão, mas está corrigido, já podem aceder. Ainda vão a tempo de se inscrever? Ainda vão a tempo, muito a tempo, mas leiam os regulamentos, ler bem, baixar os formulários para saber quais são as perguntas a que têm que responder e depois então podem mandar tudo. Exato. Senta aqui comigo, vamos continuar a conversa já em off. Um grande abraço a todos, até quinta-feira, mesma hora. Obrigada. Boa noite.